Paz e graça. Deus abençoe. Deus abençoe grandemente o seu seguro semestre. Hoje nós vamos dar continuidade à oração sacerdotal de Jesus. Vós sois o sal da terra e a luz deste mundo. Mas se não há gosto e as trevas te impedem, como vais alcançar o reino de Deus? Se a correnteza anda pra outro lugar, vem da fonte das águas do mar. Palavra de Deus, não tendo final. A palavra de Deus, A fonte, Deus é a fonte. Maquininha Samap tem... Catedral, a água da fonte. Catedral era uma banda da minha adolescência, gostava muito de Catedral. Era uma banda já um pouco mais filosófica, revolucionária, né? Quem é da minha época aí sabe, né, a importância de Catedral. E tem muitas letras que são letras realmente inspiradíssimas por Deus. Né? Que Deus abençoe toda a banda, em nome do Senhor Jesus. Né? Me lembro que tinha um colega aí, né? eu o pastor aí, pastor Josiel, da Avivamento Bíblico. Eu gostava muito de Catedral e a gente adolescente nem sonhava de ser pastor. A gente comentava muito sobre a banda Catedral. Um abraço aí ao pastor Josiel, um forte abraço, em nome de Deus. É uma banda muito boa mesmo. O que vale é a letra tem que ser inspirada por Deus. E, como diz o outro, de boa memória, né? Mas, irmãos, hoje nós vamos falar sobre a oração sacerdotal de Jesus.
Jesus e a oração sacerdotal. Jesus falou em Mateus, em João capítulo 17, já falei sobre aqui, a oração de Jesus sacerdotal é fantástica. Fala sobre proteção divina. E eu já não sou mais do mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam uns assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardai-vos em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Judas, aqui retrata de Judas, que foi ele que se perdeu. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Jesus fala sobre a proteção divina. Jesus já sabia que a igreja ia passar por percalços. Você viu eu falando sobre a escatologia vitoriosa, onde retrata o reino de Deus. E cristocidentemente, o livro Escatologia Vitoriosa tem muito a ver com ensina-nos a orar. E de sorte que Jesus, ele faz essa oração, dá esses insights, essa inspiração, essa revelação, antes da Via Crucis, antes do Getsemane. Digamos assim, foi a oração que ele fez com seus discípulos, antes de passar por todo aquele processo de ser preso no Getsemane, de estar perante Pilatos e chegar à crucificação. Então, Jesus, ele orou com seus discípulos, e orou pelos seus discípulos, e orou pela igreja. Né? E Jesus deu vários insights. A primeira é a proteção divina. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Pai Santo. Queridos, Deus é o nosso Pai. Como diz Mateus 6,6, quando orares, entra no teu quarto e fala em teu Pai que está em secreto, que Ele te recompensará. Deus, Ele é o seu Pai. Pai Santo é um Pai Santo, um Pai puro. É um Pai bondoso, maravilhoso, que quer o nosso bem. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. E Jesus fez essa oração desde a primeira pessoa, né, a primeira pessoa que entraria no reino, porque o reino de Deus, ele foi proferido a priori, e desde a última pessoa proferida no reino de Deus. Desde a primeira pessoa que entrou no reino, a última pessoa que vai entrar no reino de toda a história da igreja. Essa foi a oração de Jesus. E ele fala aqui, estando eu com eles no mundo, guardai-vos em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e que nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Você pode perceber aqui, queridos, que Jesus, ele já sabia dos percalços, dos intempéries que a igreja ia passar. Porque é necessário que a igreja passe por todo esse período. São 2000 anos que a igreja tem militando, e militando com excelência, militando com fé, militando com amor. A igreja sempre esteve preparada, sempre estará preparada. A igreja, queridos, ela não se resume a um pouco de pessoas, ou a uma pessoa. A igreja é a igreja universal do reino de Deus, que não é a denominação, significa dizer que é a denominação que nós conhecemos, ela também faz parte do reino, mas a igreja no mundo todo. E Jesus fez essa oração para aqueles que fizessem uma aliança com ele. Por isso que a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou muito a maneira que Deus seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então perceba, queridos, que Deus ele é maravilhoso, Deus ele é bondoso, Deus ele é gracioso. A segunda coisa que nós aprendemos é a santificação. Eu sempre uso esse versículo nas minhas pregações, né? E, para ser sincero, esse versículo está inserido em oração e é fantástico. Santifica a verdade, a tua palavra é verdade. É a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Veja só o que ele diz, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Jesus enviou você ao mundo. Jesus me enviou ao mundo. Jesus nos enviou ao mundo para que a nossa luz resplandeça. E diz aqui, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, a santificação, queridos, é o que? É a separação do mundo. O que é santificação? A Bíblia fala, sede santo, porque sou santo. A santificação não é um mérito humano. Não existe isso. A santificação, ela vem por Deus. A santificação é quando você passa pelo processo de Deus. Quando você aceita Jesus, quando você confessa Jesus, você se torna santo aos olhos de Deus. Olha para aí. A Bíblia fala que nossa justiça são como trapo de imundícia. E tudo que nós fizermos ainda seríamos o mais miserável dos homens. Agora perceba bem, quando Deus ele fala que nós devemos confessar o seu santo nome, é por causa disso. Porque vem a santificação e a palavra nos lava. A palavra nos limpa, a palavra nos redime pelo sangue e pelo nome de Jesus. Pelo sangue e pelo nome de Jesus. Duas coisas, o nome e o sangue. Por isso que você vai ver sempre as igrejas evangélicas, né, os pastores, meus amigos, nobres pastores, falando, e os missionários, os obreiros, né, quem está aí na linha de frente, ou qualquer pessoa que use a palavra de Deus, sempre falando do nome de Jesus, né, com temor e tremor. Agora perceba, outra coisa que Jesus falou foi sobre a alegria. Mateus 17, versículo 13, diz, mas agora vou para ti e te digo isso no mundo para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Lembra o versículo que ele fala? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Né? E já tem outra coisa que Jesus fala também, a alegria do Senhor é nossa força. Né? A alegria que é um estado de espírito da igreja. A alegria, queridos, é como a paz. A paz é algo que ninguém entende no cristão. A paz, a alegria é algo que ninguém consegue explicar. Mas deixa eu explicar. Felicidade, muitas pessoas falam de felicidade. Num conceito humano, felicidade e alegria é a mesma coisa, mas espiritual não. No conceito espiritual, a alegria é espiritual. A alegria é espiritual, produzida pelo fruto do Espírito. Então você vai ver lá que a alegria é um fruto do Espírito. Por quê? Porque Deus é um Deus de alegria, querido, de celebração. Deus, ele quer que você celebre o santo nome dele. Deus quer que você glorifique o nome dele. Né? Por quê? Porque Deus ele é bom e eterno é a sua vontade. A sua vontade vai de geração em geração a geração. Nós estamos virando um novo período, um novo tempo, uma nova época, o segundo semestre de 2021. E peça a alegria de Deus na sua vida, peça unção, peça a graça de Deus, peça favor. Já falei aqui que Elias e Moisés, pelo favor, unção e graça de Deus, caminhou 40 dias. E sempre fala, as pessoas falam, porque Elias e Moisés ficou 40 dias, 40 noites sem comer e beber. Queridos, ele estava envolto de um propósito e a unção, graça e favor divino, ele poderia ficar 1000 dias. Porque Deus é Deus e acabou. Deus pode fazer qualquer coisa. Então, peça unção, graça e favor a Deus. Deus vai te dar unção, graça e favor nesse segundo semestre, para que o nome dele venha a ser glorificado e o nome do Senhor venha a ser exaltado na sua vida.
né? Então, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria do Senhor, ela produz em nós o Espírito excelente, né? A alegria do Senhor, ela produz em nós o Espírito excelente. No versículo 17, versículo 21, diz o seguinte: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Cristo em nós é a esperança da glória. E quando nós damos os frutos, o mundo vai crer que nós fomos enviados por Deus e Cristo pelo Pai. Porque a Bíblia fala o seguinte: ide e dei frutos, frutificai, que a vossa luz resplandeça em ti, que a luz do Senhor venha resplandecer. Então significa dizer que a alegria do Senhor, ela traz a unidade da igreja. Para que todos sejam um, eu e o Pai somos um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Então nós devemos ser um com Deus, né? Um com Deus, para que o mundo creia que tu me enviaste. Estava vendo ontem, quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus, ele faz o bem às nossas vidas. Quando nós nos unimos, a união faz a força, né? Há um segredo, uma chave para a união muito grande. Se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa, vos será dado no céu. Se dois de vós concordarem por qualquer coisa, vos será dado no céu. A união, a oração do justo pode muito, é bom você orar só, mas quando você ora com propósito, unido, é porque as igrejas conseguem e fazem coisas extraordinárias, né? A igreja evangélica, ela é uma extensão do reino do céu. Então, qualquer igreja evangélica, né, você vai ver essa igreja aí, as pessoas dando testemunho, as pessoas falando. Por quê? Porque há união. E quando há união, há um propósito e há uma liberação de bênção. E não somente a igreja evangélica, mas quando há uma oração de família, onde há união, onde há a presença do Espírito Santo de Deus, Deus manda, ordena a bênção, porque há união. A união é um segredo, é um elo pelo qual Deus libera a sua bênção, né? Por isso que nós devemos andar unidos, juntos no Senhor, né? E como falo em unidade, não significa dizer que somente unidade é questão de você estar presente, não. A unidade do Espírito também, né? A unidade no Espírito, claro que a unidade presencial também é a unidade no Espírito, que é muito excelente, né? Então, a alegria do Senhor é a nossa força e a unidade da igreja. O Salmo 133 vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce e desce sobre a barba de Arão. É precioso a união perante Deus, né? É precioso a união perante as pessoas. Como é bom, como é fantástico. Eu estava vendo ontem até um canal que teve aberta, liguei, assim, foi o Espírito Santo mesmo que me fez ligar, porque não costumo assistir televisão. E aí foi um programa que eu sempre falo aqui, que é um programa muito, digamos assim, não adequado para só sensacionalismo, né? É um programa só de sensacionalismo. E quando eu coloquei nesse programa, pelo contrário, aquele dia eu olhei assim e houve uma coisa muito bonita, onde os idealizadores do programa chamou um pastor e chamou 3 casais para fazer um casamento ao vivo, uma coisa linda. E o pastor deu as palavras, né, que deveria dar e passou aquela imagem muito boa. Eu falei, quando o homem ele quer fazer algo bom, ele faz. Mas quando eles querem apenas se aparecer, querem apenas estar na morte, eles produzem coisas, mas isso, o resultado não é bom. Porque é melhor você produzir
um pouco na vida do que muito na morte. Né? Quando falo na morte, é as obras da carne. Então, eu vi então uma excelência, falei, meu Deus, né? Como isso é bom, como isso faz bem, como o bem faz bem, né? E louvado seja o nome do Senhor, porque existe uma bênção, uma alegria. A palavra de Deus, ela não pertence a mim, a palavra de Deus não pertence a nenhum intelectual, a palavra, ela é de Deus, nem a palavra de Deus não pertence a nenhuma denominação, a palavra, ela é de Deus. Já disse palavra de Deus. Veja bem, aí você vai ter o que? A unidade da igreja. Jesus usou orou para a igreja que pudesse ser unida, os irmãos viverem unidos. Ó, com bom consolar que os irmãos vivem em união. Né? Agora, claro, queridos, como eu já falei aqui, a igreja, ela tem as suas formas de ser. Deus que fez assim. É como Deus fez as tribos de Benjamim, de José, de outros nomes, né, aí que você sabe, Simeão, Simão, sei lá. Então, são 12 tribos, e cada tribo tem a sua forma, desde quando cada um adorava a Deus, né, e não infligia a palavra. Então, as igrejas, elas são assim. Tem igrejas que são um pouco mais formais, outras são mais renovadas, outras são mais pentecostais, outras são mais avivadas. E graças a Deus, né, Deus me deu graça e sabedoria para pregar em todos os modelos. Por quê? Porque, como apóstolo Paulo, eu sou participante do reino, né, do reino de Deus. E quando se a igreja pentecostal me chamar para pregar, eu prego na unção pentecostal. Tradicional, na unção tradicional. Por quê? Porque estou ali conforme, em unidade com os irmãos. Não estou ali para querer colocar minha doutrina ou o meu dogma. A doutrina já está aí, o dogma já está aí, apenas devemos viver em unidade com os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Né? Por exemplo, já preguei na igreja adventista, né? Que é um pouco mais diferente de tudo que a gente já sabe. Né? Então, como na Brasil para Cristo, também tive a oportunidade de levar a palavra, mas o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo, nós que fazemos essa dicotomia, né? E o próprio Deus estabeleceu isso para que possamos ter a unidade, né? Andar na diversidade, nós andamos unidos. Quando eu falo diversidade, são de ideias, né? Às vezes, como falei, tem cristão que eles são pentecostal, que gosta de pular, de sapatear, nada contra. Rodar no ministério, né? Glória a Deus por isso. E tem cristãos que eles são mais comedidos, são mais, digamos, conservadores. E isso é bom, né? Nenhum dos dois estão errados. Cada um, Deus faz de um jeito. Glória a Deus por isso. Para que seja, sabe o quê? A plena maturidade. Versículo 23. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Unidade aqui quer dizer também maturidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que o tenha amado e ele como tens amado a mim. Né? Então, o que Deus quer é maturidade. Já falei aqui sobre o teknós, né, que são os filhos bebês, os neófitos, que são adolescentes, e o raios, que são os filhos maduros, o qual a terra aguarda a redenção, né, para se entrega aos filhos maduros de Deus. Né? Então, nós somos os filhos maduros de Deus, os raios, né? Os raios crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, tem 2 versículos que eu gosto muito, que falam o seguinte, Lucas 2,52, que fala o seguinte, Jesus crescia em graça, conhecimento, diante de Deus, diante dos homens. Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz que conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala que uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para a questão diante de mim, sigo para o prêmio da soberana vocação
em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para que estão diante de mim, seguindo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós devemos ter essa consciência de avançar no ministério, de avançar nas nossas obras espirituais. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça, conhecimento diante de Deus, diante dos homens. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a luz da aurora. O apóstolo Paulo vai dizer que uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós devemos aprender com Deus, nós devemos aprender com Deus, dependemos de Deus e aprender com Deus. E no versículo 17, versículo 25 e 26 vai dizer: Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheci, e este conheceram que tu conhece e vieste a mim. Ou seja, o mundo conheceu a Jesus como luz do mundo. O mundo viu que Jesus, ele era luz, que era sal. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Poderosamente, queridos, uma palavra poderosa. É o poder de Deus nas nossas vidas. O poder de agora. Deus, ele está nos abençoando, Deus está nos guiando para o seu arrebatamento. Eu quero que Deus tenha grandes coisas para fazer nesse segundo semestre nas nossas vidas. É um segundo semestre que Deus vai nos enviar a reconfiguração do seu reino, a ressignificação da sua palavra e o poder de Deus sobre as nossas vidas. E devemos ter isso em nossa mente, porque Deus, ele quer que nós cresçamos, queridos. Jesus, quando orou essa oração, ele orou essa oração de todo o seu coração. Ele orou essa oração entregando os discípulos e toda a história da igreja. A igreja tem 2000 anos que foi estabelecida por Jesus. Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és pedra. E apontando para si mesmo, falou: e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja, ela é invicta, ninguém destrói a igreja. A igreja, ela é aguerrida. A igreja, ela é cheia do poder de Deus, porque Deus transferiu o poder para a igreja. Deus, através do seu Filho Jesus, ele concedeu o poder à igreja. A igreja é a instituição, queridos, mais antiga da face da terra. Até pelo lado histórico, a igreja é vencedora. É a instituição mais antiga da face da terra. Por quê? Porque a igreja, ela foi edificada por Cristo. Ela foi elaborada por Cristo. Então, os pilares da igreja é a santificação, é a alegria, é a unidade da igreja, para que possamos ter a maturidade espiritual e manifestação do amor de Deus. Gente, nós seremos conhecidos como discípulos quando nós amamos uns aos outros. Jesus falou: vocês serão conhecidos como meus discípulos quando eu os amar uns aos outros. Jesus não falou quando você falar em línguas, Jesus não falou quando você sapatear, não. Quando você amar uns aos outros. A Bíblia fala que conhecereis como se sois meus discípulos quando guardar os meus mandamentos. Guarde o mandamento do Senhor. Fale da palavra do Senhor, né? Porque isso é bom, né? Então, quando você guarda o mandamento de Deus, quando você guarda a palavra de Deus, como diz o salmista, ele fala algo interessante: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti.
Porque, queridos, a palavra de Deus, ela é um freio para nossas vidas, né? Nós somos homens regenerados, homens que foram transformados pelo poder de Deus e pela palavra. Por isso que a palavra, ela é o quê? Ela é quem limpa e que consola. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que limpa e que consola. Através da presença de Deus. Através do amor de Deus. Né? Através da glória de Deus. Porque é a glória de Deus que muda as coisas, queridos. É a glória de Deus, é a presença de Deus que muda as coisas. Lendo esse livro aqui de Morris Cerullo, ele fala a história daqueles caras do passado, nossos irmãos na fé, né, de Smith Englewood. Um homem ressuscitou 12 mortos. 12 mortos. E para ele, não é esse negócio de conversa fiada, não. É o poder que estava na vida dele, que Deus ressuscitava mesmo. E fora as coisas que eles, através do Espírito Santo, claro que nenhum homem pode exercer poder em si mesmo, as coisas que através do poder de Deus esses homens faziam, pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, se opera o milagre pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus entre vós. O reino de Deus chegou a mim, o reino de Deus chegou a você, o reino de Deus chegou até nós. Então nós somos participantes do reino de Deus. Agora, claro, você precisa ter algo bem em mente, que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas paz, alegria no Espírito Santo. Né? Nós temos uma missão aqui para cumprir. Nós devemos cumprir a nossa ortodoxia, a prática do Evangelho. Né? Nós devemos fazer a ortodoxia, a prática do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus que nos dá a vitória. O Evangelho é o poder de Deus que nos dá a vitória. O Evangelho é o reino de Deus aqui na terra estabelecido. O Evangelho é o reino de Deus aqui na terra estabelecido. Agora, claro, o Evangelho, ele para alguns é inóspitos, porque o pecado, né, ele tem um gosto, né, doce, mas o seu final é um gosto de fel. E as pessoas amaram mais o presente século do que o próprio Deus. As pessoas amam mais o mundo do que a Deus. Então, queridos, Deus, ele tem planos para nós. Jesus, ele orou por nós. Antes de tudo, antes da igreja ser construída, instituída, edificada, Jesus já tinha orado pela igreja. Né? Jesus já tinha buscado pela igreja. Jesus já tinha sacudido o inferno pela igreja. Ouse levantar e tomar posse da palavra de Deus. Queridos, Deus, ele quer ver você em ação, em movimento espiritual. O movimento espiritual, queridos, não quer dizer que você vai ficar no ativismo espiritual. Você vai para a igreja, você vai até pregar. Mas o movimento espiritual é quando você aciona as armas certas do reino de Deus. E tenho aprendido isso com grandes homens e mulheres de Deus a se movimentar, a ter uma noção do reino de Deus. Por isso que a vereda do justo é como um luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser o dia perfeito. Nós devemos nos mover no Espírito. As nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição e fortaleza de todo esse altivez, espírito que se levanta contra Deus. Nós devemos agir espiritualmente, agir com temor e com fervor, né, no Espírito. Porque Jesus, ele orou pela sua igreja, Jesus, ele fez essa oração para a sua igreja, e foi uma oração do coração de Jesus. Jesus não está aqui orando, né, com uma oração, digamos assim, de uma celebração no sentido que Israel foi conquistado, que é uma oração abençoada, mas todas as orações, tem um livro de Valnice Milhomes, né,
tipo de oração. Aqui foi uma oração de entrega, uma oração que reunia a humanidade de Jesus com a divindade. Por isso foi uma oração perfeita e muito inspirativa, como todas são. A oração do Pai Nosso, você percebe que a oração do Pai Nosso é uma oração do cotidiano, né? E essa aqui é uma oração por toda a igreja. E ele fala aqui: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também ele esteja comigo, para que venha a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Que ele diz para você: Deus lhe amou antes da fundação do mundo. Deus lhe escolheu antes da fundação do mundo. A mim e a você, eu também. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de o mundo ser construído, Deus já tinha nos escolhido, já tinha nos abençoados. Agora, claro que, como bom batista, eu não creio na predestinação, respeito, entendo, né? Agora, porque o homem, ele precisa fazer sua parte, é algo de mão dupla, é do homem para Deus e de Deus para o homem, né? É algo de mão dupla. Então, achegai-vos a mim, clama a mim e responder-te-ei, buscar-me-ei e me acharei, com buscar em todo o coração. O homem tem que fazer um esforço também para chegar a Deus. Né? O homem tem que fazer sua parte para chegar a Deus. Por isso que Deus quer um relacionamento. Mas Deus não quer uma coisa mecânica, né? Nada melhor do que você ter um relacionamento com Deus. A maioria dos cristãos, a maioria de nós, principalmente nós protestantes, né? A nossa grande maioria, se relaciona a Deus de forma mecânica. De uma forma fria, cética, né? De uma forma muito distante. E Deus está próximo. Deus, ele quer que possamos ter um relacionamento com Ele. Falar com Ele as nossas dores, falar com Ele as nossas alegrias, né? Tanto dores como alegria. Você já reparou que tem cristão que chega só diante de Deus para pedir: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo outro, Senhor... Mas poucos cristãos agradecem. Pouco cristão agradece. Poucos cristãos agradecem. Só pedindo e poucos agradecem. Claro que você tem que pedir, a Bíblia fala, incentiva você pedir, mas você precisa também ser um cristão agradecido a Deus. Agradeça a Deus, né? A oração do Pai Nosso é uma oração linda, né? É uma oração maravilhosa. E todos os homens de Deus, ele chegavam agradecendo a Deus. Todos os homens da Bíblia, todos os homens do século, de todos os séculos, até o século de hoje, eles chegam agradecendo a Deus. Né? E nós, claro que você vai pedir, não estou dizendo que você não vai pedir nada a Deus, mas você tem que chegar a ser um homem agradecido a Deus, uma mulher agradecida a Deus. Né? Você tem que ser uma mulher agradecida a Deus. Então, você percebe que em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Você chega em São Paulo, tá? Eu vi ontem em São Paulo, 6 graus, né, segundo falaram, abaixo de zero, segundo me informaram, ou 6 graus, ou 6 graus abaixo de zero, algo dessa natureza. E muitas pessoas foram, infelizmente, acometidas, né, desse frio. E você está com saúde, com vida, louve a Deus. Então, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Então, esse segundo semestre, queridos, é o primeiro semestre que você vai dizer uma palavra. Eu me lembro que quando nas igrejas evangélicas, principalmente batistas, né, e até a Assembleia de Deus também, tinha, a divisa era 2 temas. Né? O fogo arderá continuamente sobre o altar, e Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, 1 Samuel, capítulo 6, 1 Samuel 7:12, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Né? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Ou seja, algo de um agradecimento. Né? De um agradecimento. Você ser grato a Deus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12.
E pergunta a você, será que você tem sido grato a Deus? Diz. E tomou Samuel uma pedra ao seu nome Ebenezer e disse, até aqui me ajudou o Senhor, nos ajudou o Senhor. Né? Até aqui nos ajudou ao Senhor. Então, você venceu muitos filisteus, os filisteus não prevaleceram contra você. Mas uma palavra que você precisa também proferir, e principalmente para esse segundo semestre, Levítico 7,14, 7,13. Levítico 7,13. E é algo que já estava aqui no nosso script, mas está no script de Deus. 7,13. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Né? O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Não deixe o fogo de Deus se apagar na sua vida. O fogo do Espírito. Não deixe o fogo do Espírito se apagar na sua vida. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Né? Então não deixe que a presença do Senhor se apague. Não deixe que a paz de Deus se apague. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6,13. Não deixe que a bênção de Deus se apague na sua vida. Então busque mais a Deus, coloque mais lenha, coloque mais unção e coloque mais graça de Deus na sua vida para que você venha fluir e fluir naquilo que Deus colocou. Então, peça ao Espírito Santo que lhe abençoe. Peça ao Espírito Santo que venha derramar cada dia mais o fogo. Você precisa ter intimidade com a Bíblia, ter intimidade com Deus, ter intimidade com aquilo que Deus colocou para você fazer. Não se distraia. Deus tem algo para fazer. Não olhe para trás. Olhe para frente. Não se distraia. Olhe para frente. Deus tem muitas coisas para fazer no seu corpo, na sua alma, também no seu coração, na vida da sua família, na sua cidade. Não se distraia. A oração de Jesus, coração tocado. Deus abençoe você nesse segundo semestre. Que a paz de Deus, que a shalom, o poder do Espírito Santo possa ser derramado nas vossas vidas. Que a graça de Deus, a natureza de Deus, possa ser formada dentro de você. Faça planos.
Coloque esses projetos dentro de Deus. Converse com Deus. Jesus shalom reggae, shalom reggae now. Oh Lord, Jesus say he love you. If you haven't loved ya, Christ so big, Aleluia. Jaja children, yeah. Deus é bom. But don't forget Deus the ele te ama. bonus. Deus sabe sua dor. Forget the one you Deus vai te If you confortar. haven't loved ya, Jaja children, yeah. This is my love that. This is my life. This is my love. Big friends, oh, shalom reggae. Jesus, shalom reggae now. Jesus, shalom reggae. Oh Lord, Jesus Christ, Jesus Christ. Deixe-me orar por você. Pai, abençoe essas pessoas, Senhor, que ouviram essa palavra, Senhor Deus. Que o Senhor dê a proteção divina, conceda a santificação. A oração do Pai Nosso, Senhor Deus, venha ser abundante nesse segundo semestre de 2021. Nas nossas vidas, na minha vida, no corpo, na nossa alma, no nosso coração, nos dando a unidade da igreja, a alegria, a santificação, a proteção. Em nome de Jesus, que essa pessoa venha abrir o seu coração para Ti, meu Pai. Que possamos ter plena maturidade e manifestação do Teu amor e do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até mais. Em nome do Senhor Jesus.